Me lembro de uma jovem que media cerca de 1,65 m, filha de um magistrado. Pesava 29 quilos. E ela não conseguiu fazer nenhum tratamento adequado, porque ela tapava os seus ouvidos diante dos psiquiatras, psicólogos e pediatras. Quando veio até mim, ela também tapou os seus ouvidos. Não queria que ninguém falasse que ela estava a pele e ossos, que ela estava se destruindo. E eu, no começo das sessões, valorizei ela como ser humano, esperei ela relaxar. 20 minutos depois, ela tirou os ouvidos, tirou os dedos dos ouvidos, e eu perguntei: quem é esse ser humano incrível que está aí? Quais são os seus sonhos? Como é que você enxerga a vida? Eu não falei sobre a doença na fase inicial, não falei sobre os erros dela na fase inicial e nem dos conflitos. Eu falei do ser humano que está por detrás dos erros. Eu queria descobrir como um garimpeiro de ouro o ser humano que está por detrás da sua autodestruição. E ela começou a contar a sua história pouco a pouco, e eu comecei a aplaudi-la, a valorizá-la. E ela percebeu que eu não estava ali para dominá-la ou para levá-la a entender que ela estava doente e cometendo como se fosse um suicídio lentamente. Aos poucos eu fui registrando-me através do biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, registro automático da memória, não como invasor, mas como um amigo, como educador, como um mestre que ensinava ela a viajar ou fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. E ela começou a dar um salto e pouco a pouco percebeu que o padrão tirânico de beleza que estava registrado no córtex cerebral e que se tornava a síndrome predador presa, levando ela a ser autodestrutiva, ou seja, ela se reciclou, se reinventou e deu um salto na sua história, claro, porque ela tinha um potencial enorme para se abraçar, para se reinventar. E eu apenas me tornei esse garimpeiro que extraiu ouro debaixo dos solos dos seus conflitos. E levei ela a explicar como o recorte da realidade pode asfixiar um ser humano. E levei ela a entender que a sociedade moderna, que coloca mulheres magérrimas, esquálidas e desnutridas como padrão de beleza, isso é uma tirania, porque gera infelicidade. Quanto mais infeliz, mais uma pessoa consome. E quanto mais bem resolvida, ela consome menos. Portanto, o sistema, muitas vezes, que quer fazer a mulher sorrir, a adolescente sorrir, o homem ou o jovem sorrir, no fundo, provoca uma angústia e uma ansiedade que patrocina um consumismo irrefreável. E ela entendeu, portanto, as armadilhas sociais e deu um salto na sua história. Bom, há milhões de jovens que desenvolvem anorexia. E isso é muito, muito triste. E a bulimia? A bulimia é um comer compulsivo. Às vezes se assalta a geladeira à noite ou durante o dia e depois detona o gatilho, abre uma janela traumática ou killer porque se comeu muito, desenvolve o sentimento de culpa. E a âncora fecha o circuito. Naquele momento, quem tem bulimia provoca vômito e às vezes com o tempo deforma até o palato. Arcada dentária. Milhões de pessoas desenvolvem bulimia. Não têm uma relação poética com os alimentos, não fazem uma inteligência nutricional ou uma dieta emocional, como nós falamos também em um dos nossos cursos. Por favor, você tem de aprender a se relacionar consigo de maneira leve, profunda, rica, sem estar debaixo do padrão cruel de beleza. E a vigorexia? A vigorexia são aquelas pessoas que malham nas academias, não meia hora por dia ou 1 hora por dia, mas 4, 5, 6 horas por dia, todos os dias, e tomam anabolizantes para ter uma musculatura super avantajada, para tentar compensar
ou neutralizar o complexo de inferioridade. E, na verdade, nunca compensa, nunca neutraliza, porque quanto mais o fazem, mais eles mudam o exterior, mas não mudam o interior. Não conseguem entender que beleza está nos olhos de quem vê. E não conseguem entender a equação notável. O que tem que mudar primeiro? A autoestima ou a autoimagem? Essa é uma equação notável. Aonde eu dou conferências, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, como Sérvia, Romênia e tantos países, na América Latina, eu pergunto, o que tem que mudar primeiro? A autoestima ou a autoimagem? Todo mundo fala. Há uma só voz praticamente, a autoestima. É óbvio, mais uma vez errado. A autoestima é a maneira como você se sente. A autoimagem é a maneira como você se vê. A maneira como você se sente é como se você deixasse a emoção dominar a sua psique. A emoção, por si só, se animar, se reinventar, se tornar líder de si mesma. Mas a emoção, como eu disse, não é inteligente. A emoção sempre vai ser um bebê. O que tem que mudar é a autoimagem. É a maneira como você se enxerga, se relaciona consigo. É a maneira como você critica o padrão tirânico de beleza. É a maneira como você critica esse recorte doente da felicidade que existe nas mídias sociais. O sorriso fácil, a felicidade artificial, aquele corpo sarado, aquele corpo cheio de filtros. Você tem de criticar isso. E você tem de levar crianças, desde a mais tenra infância, também a criticar isso. Então, o eu, como gestor da mente humana, tem de desenvolver, em primeiro lugar, a autoimagem. Tem de entender que beleza é de foro único. Beleza é de foro íntimo. Beleza é o eu se enxergando de maneira rica e profunda, se abraçando, namorando-se, tendo um caso de amor consigo antes de ter um caso de amor com outro. E se alguém te abandonar, te rejeitar, se você tiver uma autoimagem consolidada, você vai ter uma autoestima consolidada. Porque se você tem uma autoimagem rica, poética, profunda, se você tem um eu líder de si mesmo, a emoção acompanha, então a maneira como você se sente é elevada. Então se alguém te abandonar, te rejeitar ou te excluir, a tua paz vale ouro, o resto é lixo.